E aí pessoal, tudo bom? Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal. Vou relembrar para vocês o que é classe, o que é ordem, por que a gente chama de sistema de numeração decimal, qual a importância dele na escrita dos números e depois focar ali no conjunto dos números naturais. Vou explicar o que é conjunto, o que é o conjunto dos números naturais, o que os elementos desses conjuntos têm em comum e relembrar também as operações básicas, né? De soma, subtração, multiplicação e divisão e também ver alguns problemas, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira aula. Então pessoal, nessa primeira aula eu reservei para a gente falar só sobre o conjunto dos números naturais. Primeiro a gente tem que saber o que é conjunto, certo? Conjunto, na verdade, é uma união de itens que tem uma mesma propriedade. Então, por exemplo, se você pensa em um estojo, né? Um estojo escolar, né? Que é aqueles que as crianças levam para a escola. O que tem dentro de um estojo? Tem lápis, tem caneta, tem borracha e vários outros itens. O que esses itens têm em comum? Todos eles são material escolar, certo? Então, isso é o que eles têm em comum. Então, ali eu poderia dizer que o estojo é um conjunto, né, de itens que tem uma mesma propriedade, que seria ser um material escolar. Na linguagem matemática, conjunto representa a mesma coisa. É um conjunto de itens, só que na verdade a gente não chama de itens, a gente chama de elementos, né? Cada item seria um elemento, então a caneta seria um elemento, o lápis seria um elemento, a borracha seria um elemento. Então o conjunto seria a união de elementos que têm alguma propriedade em comum, certo? E o que seria conjunto dos números naturais? Números naturais seriam todos aqueles números inteiros positivos. O que seriam números inteiros positivos? São números que não são quebrados, por exemplo, 1,5, 0,5, 3,2, tá? Seriam números inteiros como o 1, o 2, o 3, o 4, certo? E o conjunto dos números naturais, ele tem um símbolo para a gente dizer que a gente está falando sobre eles, que é esse símbolo aí, é o N, é um N um pouco diferente. Então sempre quando aparecer esse N para vocês, a gente já tem que saber que a gente está focando no conjunto dos números naturais, né? Então para esse curso a gente vai assumir o conjunto dos números naturais sendo esses elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai embora, certo? Ele é infinito. Normalmente para a gente escrever conjuntos em matemática a gente usa essa notação aí, chaves, e vai botando cada elemento separado por vírgula. Então 0, 0 é um elemento, 1, 1 é um elemento, 2, 2 é um elemento e assim vai. E aí o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos. Você vai ver que nunca vai ter fim, sempre vai ter um elemento mais um. Se você reparar também, o conjunto dos números naturais é sempre somando uma unidade. Então 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2, também é o natural. 2 mais 1, 3, também é o natural. E assim vai. Então essa aula foi só isso, só para a gente relembrar o que é o conjunto dos números naturais. E até a próxima, pessoal!